no livro de Juízes, no capítulo 6. Juízes, capítulo 6, a partir do verso 1. O tema da mensagem de hoje é Revolução dos Improváveis. Eu quero crer no meu coração que Deus trouxe você aqui nessa noite, que se sente um improvável, para promover uma revolução na sua vida, para que você nunca mais seja o mesmo e seja a mesma. Deus é especialista em levantar pessoas improváveis. Nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco sobre isso hoje. Livro de Juízes, no capítulo 6, a partir do versículo 1. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, e por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas e os amalequitas e outros os povos das regiões leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelha, nem gado, nem jumento. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra, e pedimos ao Senhor que em nome de Jesus o Senhor possa promover em nosso meio uma revolução de todos os improváveis aqui. O Senhor é um Deus que conhece por dentro. Os nossos olhos, quando olham, vemos aquilo que o homem quer mostrar, mas o Senhor conhece de uma forma subjetiva, de uma forma única. O Senhor conhece esse homem e essa mulher que está aí melhor do que ele e ela mesma. Por isso nós te pedimos que o teu Espírito Santo conduza tudo aqui hoje, que o Senhor fale poderosamente conosco, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Para a gente entender um pouco desse contexto aqui, o livro de Juízes, ele se encaixa na Bíblia depois que o povo ele retornou, ou melhor, ele saiu do Egito. Ele se assentou em Canaã, e depois de um longo período de tempo ali, eles foram julgados por juízes que foram levantados pelo Senhor durante aproximadamente 200 anos. E aí a Bíblia fala que num determinado momento o povo de Israel se voltou contra o Senhor, começou a adorar outros deuses. E você, se tiver a oportunidade de conhecer um pouco mais da Bíblia, você vai perceber que isso era muito comum. Tudo que Deus pedia ao povo era que o povo confiasse nele, dependesse dele, e só tivesse ele como o único Deus da vida do povo. Mas isso era muito para o povo. Por isso o povo começava a levantar postes, ídolos, a Baal, a vários outros deuses estranhos, e isso desagradava o coração de Deus. E aqui o texto que eu acabei de ler diz que durante alguns anos o povo começou a sofrer o ataque dos midianitas. E para você entender quem eram os midianitas, eram descendentes de Midian, né? Abraão, quando Sara morreu, Abraão ele se casou novamente. Se você tiver a oportunidade, no finalzinho de Gênesis, antes da morte de Abraão, quando Sara morreu, Abraão resolveu casar com uma mulher chamada Quetura, e ele teve alguns filhos com essa mulher. Por isso Midian era um dos filhos de Abraão, que perseguia os próprios meio-irmãos. Antes de Abraão morrer, ele designou que Midian e que os seus outros filhos fossem para leste, para que não interferisse naquilo que havia como promessa na vida de Isaac. Mas em algum momento esse povo se esbarrou, e eles tiveram grandes problemas. Os midianitas, eles sempre foram um grande inimigo da nação de Israel, e o texto diz que a nação de Israel começou a profanar. Eles levantaram especificamente 2 adorações a 2 deuses diferentes.
A primeira, eles levantaram um altar para Baal, e a segunda, eles levantaram um poste ídolo para Azerá. Isso desagradou o coração de Deus, até que o povo se afastou tanto de Deus, começou a se empobrecer, começou a ser subjugado. O povo não tinha mais como plantar, não tinha mais como cuidar dos seus animais, porque os midianitas vinham, saqueavam, se colocavam em locais estratégicos, saqueavam o povo. E a Bíblia fala que o povo começou a se esconder em cavernas, em lagares, e nesse momento entra esse homem chamado Gideão, que estava num lagar, uma espécie de lugar que amassava as uvas, e ele estava malhando trigo ali. Deus então fala com Gideão, que era da tribo de Manassés, e a Bíblia fala que ele era um dos menores da sua tribo. Deus então se posiciona diante dele. Pensa num cara improvável, pensa num cara que tinha tudo para dar errado. Só que eu me identifico muito com Gideão, porque Gideão, ele tinha no coração dele um inconformismo, ele era inconformado. Eu poderia até usar uma outra palavra para definir um pouco Gideão. Gideão, ele era um cara que tinha muitas perguntas, ele tinha muitas inquietações, e eu sempre digo isso, que Deus não tem problema quando você tem perguntas, e a Bíblia não tem respostas para essas perguntas, porque a Bíblia tem resposta para muita coisa, mas a Bíblia não tem resposta para tudo, apesar de algumas pessoas super espirituais dizerem que Deus tem na Bíblia resposta para tudo. O que eu sei e acredito é que Deus está no controle de tudo. Agora, nem tudo você vai ter resposta, porque se você tivesse resposta para tudo, você seria Deus. E uma prerrogativa para ser Deus é que não pode ser compreendido. Por isso Deus jamais poderá ser compreendido por ninguém. Ele é soberanamente Deus, amém? Então, Deus então, a Bíblia fala que o anjo do Senhor aparece para Gideão, e ele estava malhando trigo no lagar. Se você observar, em alguns momentos da Bíblia, a Bíblia vai falar que um anjo do Senhor apareceu, e em outros momentos a Bíblia fala que o anjo do Senhor, como por exemplo, naquele episódio com Maria, quando eu falei no início do culto, que um anjo do Senhor apareceu para ela e falou para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. A Bíblia diz ali que um anjo do Senhor se apresentou diante dela. Aqui a Bíblia fala de uma forma específica, o anjo do Senhor. Isso quer dizer que todas as vezes que a Bíblia fala um anjo do Senhor, era um anjo. Quando a Bíblia diz o anjo do Senhor, era o próprio Deus, ali se manifestando através de uma figura e se apresentando diante de Gideão. Então, esse Deus, ele se apresenta a Gideão e diz para ele o seguinte, que ia levantar ele para salvar o seu povo. E o interessante é que Gideão, ele se encontrava com muitas inquietações na sua alma, porque o povo dele estava sendo subjugado. Então ele pergunta para o Senhor como isso poderia acontecer, porque ele estava passando já um momento muito difícil. Eu disse que estive em Israel há poucos dias atrás, e a nação de Israel, ela é muito religiosa, né? Os judeus tradicionais, eles levam a sério as questões que querem dizer respeito às festas tradicionais do judaísmo. E algo muito interessante na cultura judaica é que as festas tradicionais dos judeus, elas não são para as pessoas, elas não são para os homens e para as mulheres dançarem. As festas tradicionais do judaísmo, elas são para as crianças. Elas têm por finalidade fazer com que as crianças se assentem e ouçam as histórias que o povo de Deus viveu durante toda a existência, desde o patriarca Abraão. Isso quer dizer que eles querem manter viva na história das crianças, na memória das crianças, quem é Deus e o que Ele fez pelo seu povo. Isso é muito curioso, porque isso é passado de pai para filho, e periodicamente eles têm muitas festas e contam todas as histórias da Torá, para que o povo nunca se esqueça do Senhor. A memória deles é uma memória muito viva. Então Gideão, provavelmente nas principais tradicionais festas, desde pequenininho ouvia muito falar sobre o Senhor, sobre o Deus poderoso, sobre o Deus eterno, sobre muitos títulos que o povo havia dado para o Senhor. Só que quando o anjo do Senhor se apresenta para ele ali, ele faz uma inquietação. Ele diz o seguinte: não está nada bem, porque
O Deus que eu ouço falar é diferente do Deus que eu tenho visto, porque o meu povo tem sido subjugado durante muitos anos. Isso quer dizer que tem alguma coisa errada. Ou o que os meus pais diziam para mim é tudo mentira, ou então o Senhor, Ele não tem se compadecido de nós. E eu acho incrível essa fala de Gideão, porque revela o caráter dele. Alguém seguro das suas convicções e mais, alguém sincero, tendo a capacidade de se abrir diante do próprio Deus e dizer: não está bom, alguma coisa está errado. E isso está refletindo aqui dentro, porque ele se encontrava angustiado. Gideão se encontrava aflito. E quantas das vezes eu e você nos sentimos assim, angustiados, aflitos, querendo respostas da parte de Deus, da parte de homens, e nós não temos respostas. E isso mostra para mim e para você que Deus não tem problema. Quando você por um momento acha que Deus se esqueceu de você, quando por um momento você olha para a sua vida e você se julga ou se acha a menor de todos, você olha à sua volta, todo mundo está prosperando, todo mundo está crescendo, todo mundo está sendo abençoado, mas você não está, você está sendo perseguido, o seu patrão está subjugando você, todo mundo é promovido na sua empresa, lá onde você trabalha, menos você. Na faculdade, aquela professora que tem como sobrenome Satanás persegue você, e deixa você por causa de meio ponto. É assim. Só que Deus não tem problema com essas crises nossas. Então Gideão, ele se apresenta para Deus dizendo que ele era o menor da casa dele. Deus diz que iria levantar ele para poder resgatar o povo dele. E ele fala: como pode ser isso? E Deus fala para ele: vai na tua força, eu vou usar você na força que você tem. Isso quer dizer que Deus não concedeu a ele uma força sobre-humana. Deus apenas esteve com ele. Isso quer dizer que eu e você não precisamos esperar que do alto recebamos poder para fazer alguma coisa, porque você já pode fazer segundo o poder que você já tem. Amém? Então, esse homem chamado Gideão, ele que era muito difícil de acreditar em algumas coisas, muito medroso, muito inquieto, ele tem medo diante dessa promessa, desse anjo, do próprio Deus dizendo para ele, e ele diz: como será isso, como isso se dará? É praticamente impossível que isso aconteça. Nós somos um povo hoje que está sendo subjugado, que está sendo dizimado da terra, e Deus fala: eu vou usar você poderosamente para isso. Existem momentos na minha e na sua vida que nós somos o nosso próprio algoz. Eu tenho repetidas vezes dito isso, que você precisa parar de se sabotar. É muito comum que você se sabote diante de dificuldades, diante de promessas, diante de questões que você precisa fazer e resolver, quando entra o e se acontecer isso, mas e se acontecer aquilo? Quero dizer para você, no nome de Jesus, pare de se sabotar, porque se Deus prometeu para você, Ele é fiel para cumprir. Pare de ser um obstáculo para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, porque Deus deu uma palavra para esse homem aqui, um homem comum como eu e você, e ainda assim ele não acreditou, ele teve medo. Pensa num cara medroso, era Gideão, um cara que todas as vezes que Deus falava com ele, ele vinha com desculpas, com justificativas, com questões que não iriam resolver nada. Não é possível, como isso vai acontecer? Isso mostra para mim e para você quem é Deus. Um Deus que levanta as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Um Deus que levanta os fracos para envergonhar os fortes. Um Deus soberano, um Deus que tem um controle de todas as coisas. A Bíblia fala que a ira do Senhor, ela dura um momento. A Bíblia diz que o Senhor, Ele não toma o culpado por inocente, que Ele é poderoso, que o seu caminho é na tempestade, na tormenta, que as nuvens são o pó dos seus pés. Ele é Deus, e se Ele prometeu, se Ele disse, Ele vai cumprir. Deus resolve então promover na vida desse cara, chamado Gideão, que tem como sobrenome improvável, o escândalo da graça. Deus promove na vida dele uma revolução, porque Deus é especialista em fazer isso, em usar as coisas que não são consideradas nada, para trazer à luz, para que a glória e o nome dele seja reconhecido. Aleluia.
Ele então, diante do próprio anjo, ele diz o seguinte: eu quero pedir que o Senhor espere aqui, eu vou para minha casa e vou trazer uma oferta, e eu vou oferecer essa oferta aqui em sacrifício. Ele não estava acreditando, e ele vai para casa, ele traz um cabrito, e ele oferece em sacrifício ali. Ele prepara as pedras, o holocausto, e depois que está tudo preparado, ele traz cozido ali. O anjo diz para ele: faz o seguinte, coloca em cima dessas pedras a carne, e depois você coloca sobre elas o caldo. E o fogo do Senhor consumiu aquilo tudo ali, e ele disse: verdadeiramente o Senhor está aqui, o Senhor é paz, ele diz. Eu tive uma experiência muito interessante em Israel, quando eu visitei o túmulo de Davi, e eu queria compartilhar com os irmãos, porque muitas das vezes a incredulidade toma conta do nosso coração, diferente do que muita gente pensa. Em Israel tem muita gente na rua pedindo dinheiro, tem gente que acha que todo judeu é rico. Eu queria ser judeu porque todo judeu é rico. Em Israel tem um monte de judeu na rua pedindo esmola, porque a riqueza ou a prosperidade, aquilo que Deus abençoa o seu povo, está diretamente ligado à obediência, e não propriamente somente a ser nascido, sabe, sendo um judeu. Existem promessas que foram deliberadas para Abraão, promessas para mim e para a sua vida, como por exemplo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Enfim, e aí era muito comum a gente andando lá e as pessoas pedindo dinheiro o tempo todo, aquela coisa chata, né? Você que é aqui de Cabo Frio e dessa região sabe como é que é. E aí eu entrei numa sinagoga dentro de Jerusalém, onde se encontra o túmulo de Davi, e quando eu entrei naquele lugar, um homem barbudo, ele estava vestido como um sacerdote, ele me chamou, e eu queria confessar aqui para os irmãos, até mesmo porque eu acho que ele não vai ver esse vídeo, se ver ele não vai entender, porque ele fala hebraico, graças a Deus. E aí quando ele me chamou, eu falei, já quer pedir dinheiro. Aí ele me chamou, ele falou, eu quero falar com você. O guia falou assim, ele quer falar contigo. Eu falei, esse cara é um sete danado, cara. Irmão, é misericórdia. Aí ele foi e falou assim, ele quer falar com você. E eu fui direto, irmão. Eu falei, não vou não, cara, esse cara quer pedir dinheiro. Ainda falei pro guia assim. E aí 2 colegas que estavam lá ficaram falando com ele, eu e o irmão Jefferson, a gente entrou aonde fica o túmulo de Davi, eu fiquei lá, fiz um vídeo e tal, aquela coisa toda. Quando eu saí, o cara me chamou, cara. Eu falei, pelo amor de Deus, o que esse cara quer, cara? Esse cara quer dinheiro, meu irmão. Aí o guia falou, ele quer falar com você, cara. Ele está insistindo para falar com você. Aí eu falei, tá bom. Aí ele veio e ele falou assim para mim, eu queria saber se você é primogênito. E eu falei, eu sou por parte da minha mãe. Aí ele falou, eu quero abençoar a sua vida. Eu falei, vai vir, vai pedir. Porque a gente, cara, complicado, né? Aí ele falou, quero abençoar a sua vida. E eu falei, amém. Aí ele Gui começou a traduzir aquela coisa toda. Aí ele foi e falou assim para mim, você sabe que toda vez que um menino nascia, primogênito, quando ele crescia, a família levava ele no templo para ele ser abençoado com a bênção de primogenitura. Aí eu já estava, aquela coisa, né? E a família deliberava uma oferta para o sacerdote no templo. Aí eu, no meu coração, irmãos, chegou aonde queria. E aí ele disse o seguinte para mim, eu sou Cohen, e quem conhece um pouquinho sobre a cultura judaica, Cohen é um descendente direto da família de Arão, que era sacerdote. Quando ele falou, sou Cohen, o guia falou assim, ele é Cohen, cara. Aí eu falei, não quer dizer nada, eu não sabia o que era Cohen. Cohen, o que é isso, sobre o nome dele? O guia ficou assim, ele é Cohen, como quem diz, caraca, o cara é um sacerdote real mesmo. Aí eu falei, amém. Aí ele foi, virou para mim e falou o seguinte, olha, você sabia que todas as pessoas que vinham ao templo receber a bênção de primogenitura tinham que ofertar? Aí tinha um pouquinho de dinheiro da moeda dele lá. Eu falei, meu irmão, eu vou dar uns 5 contos para esse cara aqui. E já estava me conformando, irmãos. E é aí que Deus sempre nos surpreende, mesmo diante das nossas incredulidades, diante dos escândalos que nós produzimos dentro de nós. Porque eu estou tendo coragem de dizer para você aquilo que passou na minha cabeça. Mas talvez se fosse você ia ficar quietinho, pensou isso, mas não falou nada. Eu costumo dizer que a minha vida é semipública. Quero abençoar você. E aí ele foi, botou a mão
nas vestes dele, ele pegou um alfoge, um negócio que bota dinheiro, e aí ele tirou, irmãos, tinham 5 moedas de prata, e aí ele falou para mim assim: eu não quero o seu dinheiro, eu quero abençoar você, eu queria falar com você quando você entrou direto, eu queria abençoar a sua vida e eu vou abençoar a sua vida. Aí ele falou assim para mim: você está vendo essas 5 moedas de prata, elas são minhas, eu não quero o seu dinheiro. Parecia que o cara estava lendo na minha mente, meu irmão. Parecia não, meu irmão, estava ali, ó, ligado. Fala Deus, é forte. Aí ele falou assim: essas moedas são minhas, se são minhas eu faço o que eu quiser, eu dou para você essas moedas são suas, irmãos, uma moeda pesada de prata mesmo, são suas, se você quiser ir embora, pode ir embora, eu dei para você, você pode ir. Agora, se você quiser, você pode pegar essas moedas que são suas, esse dinheiro é seu, e você pode ofertar no templo, e eu vou liberar a bênção de primogenitura sobre a sua vida. Eu contei isso para alguns irmãos. Teve um irmão que nessa hora me perguntou: pastor, onde que estão as moedas? Falei: irmão, peraí, deixa eu contar. Esse poderia ser o tesoureiro do grupo, se tivesse mesmo. E ali eu fiquei muito assustado, né? Eu confesso que se você pudesse estar dentro da minha consciência, você só ia ouvir: misericórdia, Senhor, tem compaixão de mim, Senhor. E eu julgando o cara mal, julgando o cara de uma forma errada. E aí eu falei: não, claro, quem que não quer ser abençoado? Porque agora, meu irmão, o negócio já mudou de figura. Agora todo mundo quer vitória, todo mundo quer bênção de primogenitura. E aí o cara botou a mão na minha cabeça e começou a falar em hebraico, e ele começou a falar rápido, e o guia traduzindo, e aquela coisa toda, e foi um mover tremendo, de uma forma extraordinária. Tive uma experiência muito forte naquele lugar, não só pela bênção que ele liberou sobre a minha vida, mas principalmente pelo ensinamento, de que nem sempre a gente deve julgar as pessoas por aquilo que a gente acha que as pessoas vão fazer. Deus é um Deus que sempre nos surpreende, e Ele me surpreendeu naquele lugar, mesmo conhecendo o meu coração, que estava um pouco incrédulo quando eu entrei ali. Então, é nesse momento que, nessa história, voltando para a história, que Gideão oferece sacrifício ali ao Senhor, e verdadeiramente o Senhor se mostra para ele, ele reconhece o Senhor, e Deus diz para ele o seguinte: ó, a primeira missão que eu tenho para você é o seguinte: você vai ter que ir lá na casa do seu pai, e você vai derrubar o altar que tem para Baal lá, e você vai derrubar o poste ídolo que tem para Azerá lá. Você vai levar um animal do rebanho do seu pai, e você vai oferecer em sacrifício para mim lá, diante daqueles entulhos, depois que você derrubar tudo. Gideão, como eu disse, ele era um improvável, e além de ser alguém improvável, ele era medroso, ele tinha medo de tudo, ele era uma pessoa extremamente ansiosa e preocupada. E se eu fizer isso, o povo vai me matar, o meu pai vai dizer o quê? Afinal de contas, se encontrava dentro da própria casa dele esses altares, a família dele havia se corrompido, mas ele não. O coração dele era reto diante do Senhor, mesmo com as inquietações que ele tinha diante do sofrimento que o povo dele estava passando, com as histórias que ele ouvia do Deus que os pais falavam para as crianças. E aí ele resolve ir de madrugada. Ele fala o seguinte: eu vou, o Senhor está mandando eu ir, eu vou, mas eu não vou de dia, porque de dia todo mundo vai ver, pode dar ruim. E ele foi de madrugada, e ele derrubou aqueles 2 altares, e ali ele ofereceu o sacrifício. No outro dia ele se escondeu. E aí sempre tem um fofoqueiro, sempre tem alguém que vai pegar o celular, vai gravar, vai mandar um WhatsApp para bota no grupo. Todo mundo ficou sabendo e falou: foi Gideão que fez isso. Os religiosos da época foram à casa do pai de Gideão e falaram para ele o seguinte: traz o seu filho aqui que a gente vai matar ele, porque ele derrubou os altares a Baal. E aí você imagina, você que é pai, o povo querendo matar o seu filho, ele entra na frente e ele diz o seguinte: espera aí, vocês estão querendo defender Baal? Baal não precisa de defesa. Por que Baal não se defendeu? Ele poderia ter se defendido. Então vocês não vão matar meu filho, não. E é nesse momento que Deus aparece a segunda vez para Gideão e diz para ele: eu vou usar você para libertar o meu povo. Você está dizendo que é difícil, você está dizendo que é impossível, mas será na sua força que eu vou usar para libertar o meu povo. E é aí, irmãos, que algo surpreendente acontece, porque
Deus, Ele, quando conduz a história, como eu disse há pouco, o seu caminho é na tormenta e na tempestade. Nós jamais sabemos o que vai acontecer, como vai acontecer, de que forma vai acontecer. Mas a Bíblia fala que a partir desse momento, o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão, ao ponto dele, sentir realmente a presença de Deus com ele. Ele tocou um chofar e ele começou a reunir todo o povo de Israel. Parte do povo estava querendo matá-lo, mas é nesse momento que chega um vigia, um guarda da cidade, e diz: olha, o seguinte, os midianitas eles estão vindo e eles já estão se acampando para poder atacar a nação de Israel. E aí que ele toca aquele chofar, ele reúne todo o povo e ele diz o seguinte: olha, o Senhor falou comigo e Ele vai me usar para estar à frente desse povo, para libertar definitivamente dos midianitas. Ele tomou coragem, ele se posicionou, ele falou com o povo. O exército dos midianitas eram aproximadamente 135 mil homens. A nação de Israel tinha 32 mil homens. Aí você imagina a desproporção. E é nesse momento que ele pede uma prova para Deus. Ele fala assim: Senhor, eu quero uma prova. Eu sei que o Senhor já falou, já se apresentou, o Senhor já mostrou, mas ainda assim eu quero uma prova. Você que está aqui me vendo e ouvindo, talvez você tenha algumas dificuldades de acreditar que Deus é com você, de que Deus está na sua vida, de que as promessas de Deus terão resultado na sua vida, de que quando alguma palavra que sai daqui do altar e você recebe ela no seu coração e você tem certeza que ela veio da parte de Deus, mas ainda assim no seu íntimo existe uma pontinha de incredulidade. Você não fala nada para ninguém, mas existe. Quero dizer para você que Deus trouxe você aqui nessa noite para falar com você hoje, porque depois de tudo isso, Gideão ainda duvidou, e ele disse o seguinte: Senhor, não me leve a mal, mas eu estou preocupado, porque existe uma diferença muito grande nesses dois exércitos aí. E aí ele fala o seguinte: eu não quero botar o Senhor à prova, mas por favor. Aí ele pega um novilho de lã e ele coloca num lugar e ele diz para o Senhor: se realmente o Senhor vai dar a vitória, que durante essa noite o orvalho vai cair sobre tudo, mas a lã vai estar seca. Ele provou o Senhor, e quando chegou no outro dia a lã estava seca, e ele falou: Senhor, não me leve a mal, é porque eu tenho dificuldade mesmo de acreditar, sabe? Agora, se o Senhor puder mais uma vez, só que agora eu queria que a lã ficasse molhada e em volta ficasse seco. Se você se identifica com Gideão, com algumas questões que você tem na sua alma, eu quero dizer para você que Deus não tem problema com isso. E isso é incrível, é extraordinário, isso é libertador. Porque existe muita gente que está vivendo sobre um jugo terrível, porque olha para o lado e vê um monte de gente religiosa, que diz a todo momento: Deus falou comigo, Deus falou comigo. E talvez você olhe para a sua vida e você fala assim: Deus nunca falou comigo. Você que pensa que falou com o outro, que disse que falou, quando na verdade ninguém sabe. Cada um tem que cuidar da sua vida, e não dizer para o outro aquilo que fez, deixou de fazer, ou foi em Deus. E é aí que eu quero dizer para você: escute, quanto maior a incredulidade existir no teu coração, quanto maior forem as questões suas dentro de você para acreditar nas promessas que Deus tem para a sua vida e nos propósitos que Ele designou para você, com maior emoção Deus vai fazer com que isso aconteça na sua vida. Por isso, cuidado. Aquele que acredita no primeiro momento, sem sombra de dúvida, as coisas vão ser mais fáceis para ele. Agora, aquele que tem dificuldade de acreditar, as promessas se cumprirão, mas serão de uma maneira sobrenatural. Foi assim com Gideão. É como se Deus chegasse para ele e dissesse o seguinte: ah, você me pediu prova, não tem problema, não tem dificuldade com isso, mas agora quem vai mostrar quem eu sou para você sou eu. E Deus falou para ele: tem muita gente nesse exército aí, tem muita gente, 32 mil para 135 mil, tem muita gente nesse negócio aí. Você vai fazer o seguinte: você vai perguntar a esses 32 mil homens, quem tiver com medo, que eu, o Senhor, mandei eles embora para casa. Gideão então diz para o povo o seguinte: ó, o Senhor pediu para avisar que quem tiver com medo está liberado, pode ir embora. Nesse momento 22 mil homens vão embora, ficam só 10 mil. Gideão, que já estava com medo, com os que tinha, falou assim: 10 mil?
135, fazer a conta aqui, 1.500 para cada um, é isso? Você que é bom aí, eu sou de humanas, né? Me ajuda aí. Hã? 13,5, não é mais, para cada um. Enfim, vamos seguir. Vocês estão piores do que eu. E aí, que o Senhor fala para ele o seguinte: 10 mil, Gideão, tem muito ainda. Você não me provou 2 vezes, eu vou agora te provar 2 vezes. O negócio vai ser forte aqui que eu vou fazer, Gideão. E ele diz o seguinte: você vai fazer o seguinte, vai mandar esse povo todo, esses 10 mil homens beberem água de um ribeiro. Você vai ficar observando. Aquele que lamber a água a um cachorro, você manda para casa. E aquele que pegar a água e ficar olhando, esperto, esse você separa, porque é esse que eu vou usar. E a Bíblia fala que dos 10 mil só sobraram 300 homens. Só 300. E aí eu imagino Gideão, que já tinha medo, tinha essa dificuldade toda na alma dele. Quando ele olhou para aqueles 300, ele que já era improvável, tinha provavelmente complexo de inferioridade, baixa autoestima, mas o Senhor é especialista em usar pessoas improváveis. Aleluia. E Deus fala para ele o seguinte: é com esses aí que você vai contar, meu irmão. É esses aí que você vai usar. Esses são os 300, os valentes, que vão ser usados para libertar o meu povo. Gideão tem uma estratégia, ele pega 300 chofás, e ele bota um chofar na mão de cada um daqueles homens, e ele diz o seguinte: olha, o Senhor é conosco. Mas ainda assim, como eu e você, Gideão teve medo, e duvidou de novo, mesmo Deus falando e fazendo tudo isso. Eu me identifico muito com ele, irmãos. Eu não sei você, porque muitas foram as vezes em momentos de dificuldade na minha vida, que eu não soube o que fazer. E eu aprendi na minha vida que quando eu não sei o que fazer, eu não faço nada, eu espero. Porque existem momentos que são decisivos na história da nossa vida, e a gente se precipita, toma uma decisão, e a decisão é pautada em questões emocionais, e isso compromete a nossa vida, compromete a nossa família, e compromete a vida de muita gente que às vezes está ao nosso redor. Foi assim quando Deus havia prometido para Abraão, e Deus fala para ele que através da relação dele com Sara, na verdade diz que através dele viria uma semente, que seria como a areia do mar, como as estrelas do céu. E num determinado momento, depois que o tempo passou e a promessa não se cumpriu, Sara falou para ele: a gente já está em idade, já está velho, já está de idade, como é que vai ser? Toma aqui a minha escrava, Agar, se relaciona com ela e a gente vai ser seu filho. E através de um erro dele, precipitado, agindo por emoção, hoje a gente tem um grande problema. Deus estava no controle, como sempre está no controle de tudo. A gente vê hoje os árabes brigando com os judeus, que você vê em Israel um país dividido, bairro árabe, bairro judeu, bairro árabe, bairro judeu. Você anda num bairro judeu aí de madrugada, é um país muito seguro. A polícia para o cara, fala assim: você é árabe, está fazendo o que aqui? Você não pode andar por aqui. É uma coisa louca. Meio irmãos que vivem brigando o tempo inteiro por causa de uma decisão errada de Abraão. Escute o que eu vou dizer, abra o seu entendimento, cuidado com as suas decisões, porque decisões erradas que você tomar, você pode comprometer não somente a sua casa, mas de toda uma descendência sua. Ele pede mais uma prova para o Senhor, porque Deus olha para ele e vê que ele estava com medo. Mesmo Deus falando: eu vou provar para você quem eu sou, cara. Eu sou um Deus que faço o impossível. E ele falou: como é que eu vou com 300? Se com aquela multidão já era difícil, com 300 então. Mesmo tendo recebido a presença do Senhor, isso mostra para mim e para você que às vezes você vem aqui no domingo à noite, e a presença do Senhor toma você sai daqui cheio de fé, cuspindo fogo, passando por cima de Satanás. Mas em algum momento lá na frente você pode duvidar. Eu quero dizer para você que quando isso acontecer, se isso acontecer, não coloque um jugo maior sobre a sua vida, sobre a sua relação com Deus, porque o Senhor é aquele que olha para você sempre com um olhar de misericórdia e de compaixão. Deus olhou para ele e falou para ele: você não está acreditando, eu sei, você na verdade está com muita dificuldade.
Eu já percebi que você é um improvável mesmo, mas eu sou especialista em levantar pessoas improváveis. E Deus fala para ele o seguinte: ó, quando for de madrugada você desce o acampamento dos midianitas, e você vai ver o que eu vou fazer no meio de você. E aí ele desce, estava na hora da troca de guarda, e de repente vai ele e o rapaz que andava com ele, e aí ele escuta um soldado midianita dizendo para o outro: eu tive um sonho ontem, e esse sonho tem me atormentado aqui, porque um pão gigante desceu ladeira abaixo e atingiu o nosso exército e matou todo mundo. E eu quero dizer, ele dizendo para o amigo, eu quero dizer que esse pão só pode ser Gideão e o seu exército poderoso, porque eles estão reunidos aqui atrás, e o exército deles é poderoso. Quando Gideão ouviu aquilo, com 300 homens, ele falou: o senhor está nesse negócio, não é possível, não tem mais jeito. Existem momentos na nossa vida que algumas pessoas, elas procuram o Senhor. Pode subir, ministério de louvor. E elas colocam Deus como primeira opção. Eu quero dizer para você que está aqui, para você que está em casa, Deus não é a minha primeira opção, porque quem tem o Senhor como primeira opção, isso quer dizer que tem a segunda opção. Deus é a minha única opção. Por isso, nessa noite, você precisa decidir em quem você vai confiar, em quem você vai esperar, em quem você vai depositar a certeza, porque Ele é aquele que cuida de nós. A Bíblia fala que ele subiu para o acampamento dele com a certeza absoluta de que Deus estaria com ele. E o mais extraordinário disso tudo, irmãos, é que mesmo aqueles 300 homens não precisaram guerrear, porque Deus esteve à frente e deu vitória sem que a guerra fosse necessária. Isso quer dizer que existem batalhas na sua vida, se você realmente confiar, se você realmente crer no Senhor, Ele vai dar vitória para você de uma forma inusitada, de uma forma excepcional, de uma forma extraordinária, para que todos possam ver que Ele é Deus na sua vida. As pessoas, ao olharem para você, elas vão ver a bondade do Senhor. Esse fim de semana, eu tive a oportunidade de ficar em Búzios, na casa de um casal de amigos, e eu peguei o Tito, coloquei numa cadeirinha e a gente foi dar uma volta pela praia de Jeribá. E eu confesso que andando com ele ali naquela cadeirinha, totalmente fora de forma, porque não faço isso há muito tempo, eu pedi para que o irmão batesse uma foto, e aí ele me mandou no celular. Eu olhei aquela foto, irmãos, sabe, uma bicicleta, não precisava de dinheiro, não precisava de nada, e eu vi naquela foto, eu e o Tito, eu vi a bondade do Senhor. Eu falei: obrigado, Senhor, porque o Senhor tem proporcionado a mim viver sonhos que eu jamais imaginaria. Agora, tudo isso aconteceu quando eu decidi entregar totalmente a minha vida para Ele, quando eu decidi sair da frente dEle e parar de atrapalhar Deus, porque a verdade é que muitas são as vezes que nós atrapalhamos Deus. Quinta-feira eu fiquei aqui, a gente está para instalar isso aqui, então muita coisa para ser comprada, muita coisa para fazer. E aí quinta-feira eu não tive a oportunidade de sentar num momento e preparar uma palavra. E os irmãos sabem como eu sou chato com isso. Eu gosto de preparar, eu gosto de estudar, e eu não preparei nada. E o Barreto, falei: Barreto, hoje vai ser pelo Senhor, o Senhor fala. E o culto de quinta-feira foi extraordinário, foi incrível, uma atmosfera absurda que Deus fez. Irmãos, foi um dos cultos que vai ficar marcado na história da minha vida. E quando eu cheguei em casa, eu falei para minha esposa, eu falei para ela assim: amor, o culto hoje foi absurdo. Ela falou: é mesmo? E como é que foi a mensagem? Eu falei: cara, que mensagem poderosa o Senhor me deu. Aí ela falou assim para mim: por que você não guardou essa mensagem para domingo? Em alguns momentos Deus me deu mensagem que eu preguei aqui domingo de manhã para poucas pessoas, e eu tive esse mesmo sentimento. Só que no domingo à noite eu estava cuspindo fogo de Deus quando eu cheguei em casa. Ela falou isso para mim, e eu falei para ela: eu tenho a fonte inesgotável, e quem tem a fonte inesgotável não se preocupa com nada, porque tudo vem dEle, porque é por Ele, porque é por meio dEle, porque é para Ele que eu vivo. Foi como Paulo disse: quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a Ele para que Ele fosse restituído?
porque por Ele, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. O que Deus deseja de você é que você confie nele, é que você dependa dele. Esse povo aqui, irmãos, eles só oraram ao Senhor quando não tinha mais jeito, eles só se voltaram para o Senhor quando estavam quase à miséria. Escute o que eu vou falar para você: Deus não vai abrir mão de você. Eu não estou falando uma palavra poderosa aqui para mexer com a sua emoção. Escute, Deus comprou você com preço de sangue. Se você levantou a mão para Ele e você se rendeu e reconheceu a Ele, escute, Ele não vai abrir mão mais de você, cara. Ele não vai abrir mão. Nada pode separar você do amor dEle. Então, se você está vivendo uma vida mais ou menos lá e cá, se posicione diante dEle, porque o nosso Deus, Ele é especialista em levantar pessoas improváveis. Olha para Pedro, um pescador, um cara rude, um cara que depois de Atos capítulo 2, na primeira pregação, 3.000 almas se converteram. Olha para Davi, um menino desprezado pelo pai e pela mãe. Que loucura. Davi, eu tive no vale de Elá, que foi o vale onde houve o duelo entre Davi e Golias. E eu fiz um vídeo, vai para as mídias sociais essa semana. Eu peguei 5 pedras num ribeiro, que hoje é chamado Ribeiro de Davi. 5 pedras, que a Bíblia fala que ele pegou 5 pedras para derrubar o gigante. Aí eu botei na mão assim, ó. Aí falei para o menino que estava filmando, falei, filma aqui. Aí comecei a filmar. Aí quando eu terminei, o guia chegou para mim e falou assim: você sabe por que eram 5 pedras? Sabe por que Davi pegou 5 pedras? Falei, 5? Davi tinha problema na vista? Se errasse a primeira, na segunda, na terceira, se fosse ruim de mira, na quarta, ou então na quinta. Escute o que eu vou falar. Davi não tinha o Senhor como primeira opção. Davi tinha o Senhor como única opção. A Bíblia diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos somente no Senhor. Davi confiava em Deus. O guia virou para mim e falou: sabe por que ele pegou 5? Porque Golias tinha 4 irmãos. Ele tinha certeza de que pelo menos os irmãos iriam vingar a morte de Golias. Ele pegou uma pedra para cada irmão. Ele falou: pelo menos os irmãos eu vou matar. Confiança em Deus, dependência de Deus. Ele não achou, eu vou errar. Ele teve certeza de que na primeira ele ia conseguir. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que tudo que Davi fez, ele foi bem sucedido, porque o Senhor era com ele. Aleluia. Se coloque de pé. Vamos adorar. Tira meus medos, toda timidez, toda prepotência, ensina-me a lutar como os 300, mesmo sendo pequeno que ora, pequeno que adora, que se humilha, não busca glória, não larga a espada, vigia, confia em todas as horas. Em ti sou mais que vencedor, mas a glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre amém. A glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre amém. Retira meus medos, toda timidez, toda prepotência. Nós vamos orar. Ensina-me a lutar. Mas eu quero dizer para você o seguinte: hoje eu não vou chamar ninguém aqui na frente, porque sinceramente eu acho que essa mensagem é para todos aqui. Porque todo mundo que está aqui em algum momento teve um episódio de incredulidade e dúvida, mesmo diante de uma palavra do próprio Deus. A Bíblia fala que todas quanto forem as promessas de
Deus em Cristo Jesus, nós temos o sim e um amém. Isso quer dizer que você tem um sim e um amém da parte de Deus. E isso ainda não é muitas das vezes suficiente, porque você tem medo. Só que o fato de você ter medo e não acreditar que pode acontecer não torna você imerecedor, porque não existe nada que você possa ou não fazer que vai separar você do amor de Deus. Você foi escolhido por Ele, você foi marcado por Ele. Então eu queria orar por você, você que se sente um improvável. Eu quero orar ao Deus que tudo sabe, que tudo vê, que tudo conhece, para que Ele possa promover uma revolução na sua vida, você que é improvável. Se você observar em Hebreus, no capítulo 11, lá está a galeria da fé, os heróis da fé. E se você ler todos os heróis da fé, todos eles são improváveis. Eles são heróis, mas foram improváveis, todos eles. Inclusive Gideão, que disse que era o menor da tribo, da casa do seu pai. Quantos improváveis que querem que o Senhor promova uma revolução estão aqui nessa noite? Levanta sua mão bem alta aos céus. Levante suas mãos a Ele, ao autor e consumador da sua vida, aquele que pode deliberar sobre a sua vida hoje uma unção de capacitação. Talvez você tenha medo, talvez você se sinta imerecedor, talvez você se sinta fraco. Eu quero dizer para você que Deus é especialista em reverter quadro e situação. Não existe impossibilidade que, se você colocar diante dele hoje, Ele não possa fazer. E Ele faz da forma mais extraordinária. Sabe por quê? Porque uma coisa Ele não divide com ninguém, é a glória dele. Toda a honra e toda a glória é para Ele. Por isso, escute, Deus vai fazer na sua vida, e quando Ele fizer, diga para que todos possam ver. Toda a honra e toda a glória é do Senhor. Levante suas mãos, nós vamos orar. Levante suas mãos bem alto aos céus. Pai, nós estamos aqui porque somos filhos do Senhor, ovelha do seu rebanho, e nós queremos pedir ao Senhor que promova uma revolução em meio a homens e mulheres que se sentem imerecedores, que se sentem improváveis, que se sentem incapazes, que têm momentos de incredulidade, que têm momentos de insegurança, que têm medo no coração, assim como o Senhor fez na vida de Gideão e dos heróis da fé. Promova em nome de Jesus uma revolução aqui nessa noite, e que todos possam ver, e que nós possamos dizer que toda honra, que toda glória e que todo louvor nós rendemos somente a Ti, somente a Ti, ó Deus. Vamos adorar.